Olá, boa tarde. Segunda-feira, dia 6 de maio. O Rio Grande do Sul está debaixo d'água por conta da maior enchente da história. Ontem, em Porto Alegre, o nível das águas do Lago Guaíba chegou à triste marca de 5 metros e 30 centímetros. Aqui em Cachoeira do Sul, o Rio Jacuí registrou a triste marca de 28 metros e 48 centímetros no sábado, a maior enchente da história de Cachoeira do Sul. Ainda no sábado, o nível do rio começou a baixar. 83 gaúchos perderam a vida, 111 pessoas estão desaparecidas e o trabalho de resgate continua intenso. As imagens chocam, mas a força da população e a sua bravura tem resultado em inúmeros salvamentos. Tem 2 barcos aqui, hein? Tá, deu, né? Não vai de novo. Ah, vai, vai. É isso, força Rio Grande. E aqui em Cachoeira, o Arroio Amorim também transbordou, alagando casas e tirando centenas de famílias de casa. Estas imagens que mostram as áreas afetadas foram registradas pelo Alisson Pastoriza. Mais de 1.000 cachoeirenses estão fora de casa por conta da cheia do Rio Jacuí. 8 abrigos foram abertos para receber a população. O abastecimento de água está sendo feito de forma alternada. O Hospital de Caridade e Beneficência viabiliza a chegada de insumos via transporte aéreo. Oxigênio e materiais para hemodiálise são prioridade. O NT Sul de hoje está no ar. E nós começamos o telejornal NT Sul trazendo para você de casa um panorama da situação de Cachoeira do Sul e do Rio Grande do Sul em relação a estas enchentes históricas. Portanto, me acompanhe para a gente ver aqui os números desta enchente. Chuvas no Rio Grande do Sul. Então, como nós destacamos aqui já na abertura do telejornal, números que ainda estão válidos até este momento. Em instantes eles devem sofrer algum tipo de alteração. São confirmadas 83 mortes, 111 desaparecidos, conforme dados da Defesa Civil Estadual, e 265 municípios em estado de calamidade, considerando que nós já sabemos neste momento que são pelo menos 341 municípios afetados, mas que ainda não têm o reconhecimento desta situação. Na próxima tela, a gente traz um panorama do que acontece especificamente no município de Cachoeira do Sul, município a partir do qual nós geramos o telejornal NT Sul. Então, aqui no município, e aqui nós temos ao fundo a imagem da Ponte do Fandango, imagens do Rio Jacuí. São 1.088 pessoas fora de casa. 316 dessas pessoas estão em 8 abrigos aqui do município. 772 pessoas em casas de familiares ou de amigos. E o Rio Jacuí, conforme a medição mais recente, de hoje pela manhã, está em 27 metros e 52 milímetros. Para você que não é aqui da região central, para entender, o nível do rio, o nível considerado normal, sem transbordamento, é de 18 metros. E neste momento, considerando que já baixou, estamos em 27 e 52. As aulas foram canceladas, tanto as aulas em nível municipal, as escolas municipais, quanto no estado do Rio Grande do Sul, as escolas estaduais também estão com as aulas suspensas, especialmente nas áreas mais afetadas. Combustível em Cachoeira do Sul acabou e a cidade segue ilhada em virtude dos bloqueios em diferentes rodovias, ou por pontes que caíram ou que estão interditadas em virtude das cheias. A gente ainda tem mais uma tela que destaca o seguinte: no caso do HCB, transporte aéreo está sendo feito para remoção de pacientes ou então para que pacientes possam chegar especialmente em virtude da hemodiálise, né? Pacientes que precisam fazer esse procedimento. No caso dos mercados, o que a Defesa Civil de Cachoeira do Sul está pedindo? Uso racional de alimentos, considerando o bloqueio das rodovias e a impossibilidade de chegada de uma maneira mais objetiva de alimentos. Então, uso racional. Vai comprar? Compre com cuidado, com atenção, considerando aquilo que de fato é necessário, né? Sem pensar numa situação de, por exemplo, comprar para o mês inteiro. Não há essa necessidade, né? Postos de saúde, por enquanto, seguem funcionando. A água está chegando de uma maneira alternada, mais faltando do que tendo a disponibilidade ainda neste momento. E Cachoeira do Sul, como a gente já mencionou, tem este estado de calamidade, portanto, reconhecido. Então, este é um panorama do Rio Grande do Sul e de Cachoeira do Sul que nós vamos ampliar a partir de agora aqui no telejornal.
Depois de homologado o decreto de calamidade pública no Rio Grande do Sul, Cachoeira do Sul está automaticamente incluída no rol de municípios beneficiados pelo decreto estadual. Agora a cidade trabalha na decretação de emergência, uma etapa burocrática que determina os tipos de estragos que atingiram o município. A informação detalhada é fundamental para a destinação de recursos de atendimento imediato e, posteriormente, de reconstrução. Cachoeira do Sul prepara seu decreto de situação de emergência. Embora já superada a fase burocrática com a homologação da calamidade pública no estado do Rio Grande do Sul pelo governo federal, o decreto é necessário para assegurar o atendimento aos afetados e garantir recursos para a reconstrução da cidade. Como o nosso município não teve óbitos, nós vamos alterar essa decretação para uma decretação de situação de emergência, que existe uma classificação legal diferente. Essa etapa já está vencida, ou seja, já está reconhecido. Então agora nós começamos a trabalhar nos processos que após o socorro e assistência é a resposta e o restabelecimento, ou seja, a resposta, atender a população com comida, com itens essenciais de sobrevivência. Isso nós estamos fazendo neste momento com os recursos do estoque da Defesa Civil, com o estoque da Prefeitura e com a doação da comunidade. Agora, a Defesa Civil trabalha com o governo do estado estratégias para atender locais de difícil acesso, onde pessoas estão ilhadas ou mesmo sem comunicação. O trabalho de sensibilização para que venham para a cidade continua sendo feito, mas muitas famílias ainda resistem, pensando no resguardo de seu patrimônio. Foi feita uma reunião há 2 dias atrás com a cadeia, digamos assim, do produtor, sindicatos, empresas que trabalham para nos trazer esta demanda. Tá? Chegou já algumas informações já de pessoas que estão isoladas. A gente tem insistido muito que essas pessoas isoladas nas margens do rio aceitem vir para a cidade, porque aqui vão ter os abrigos, vão ter luz, vão ter água dentro do que está sendo possível, a alimentação e assistência médica, porque o envio de embarcação para levar esses insumos, e será feito, né, ela causa limitação de transporte e também limitação no que diz respeito a gasto de combustível. Então, se a gente faz um atendimento e essa pessoa retorna, o problema está solucionado, ela seguro e nós passamos para os próximos atendimentos, mas ninguém ficará desassistido. Também temos informações de pontos estratégicos que estão começando a ficar desabastecidos, onde nós não vamos ter acesso de embarcação. Para isso, nós já estamos regulando com o governo do estado para o uso de aeronaves para levar alimento que vai ficar em pontos estratégicos, onde nós já temos pessoas que vão percorrer as comunidades e buscar, de fato, atender aquela pessoa que já está sem alimentação. A gente precisa entender que as aeronaves, embarcações, ela tem um limite de carga, elas não são um caminhão que transporta alimento. Então tem que ser realmente para um uso de sobrevivência das pessoas. A gente pede que haja esse entendimento. A cidade abraçou seus desabrigados e desalojados. Pipocam por todos os cantos iniciativas de voluntários se mobilizando em frentes de apoio. O valoroso trabalho, no entanto, precisa ser atualizado e informado à Defesa Civil para organizar as ações e otimizar os recursos. O superintendente orienta que os grupos informem as ações que estão ou pretendem realizar para evitar atendimento em duplicidade e garantir que todos sejam atendidos igualmente. Nós temos que estar interligados, inclusive as pessoas, voluntários, entidades que querem auxiliar, procurem a Defesa Civil. Não é que a Defesa Civil ou a Prefeitura vai tirar a sua ação, não. É que quando a gente consegue coordenar, por exemplo, a gente tem informações de pessoas que estão em abrigos, né, em localidades do interior, onde nós estamos indo de barco levar comida, e isso leva 3 a 4 horas, e tem outros grupos também levando. Então, por vezes, tu pode atender 2, 3 vezes a mesma comunidade e deixar outra desassistida. Então, se tem um grupo lá que está atendendo, ele nos avisa, ó, lá nós estamos cuidando, temos condições, ok, nós vamos direcionar o esforço para outro lado. Por isso, essa coordenação e esse centro é muito importante que a comunidade entenda, né? Isso otimiza os recursos até do próprio combustível,
que essas ações que são fundamentais. Nós não estaríamos dando essa resposta se não fosse a ajuda da nossa comunidade. A gente só pede que nos procure para que a gente possa coordenar, até porque na hora que faltar alimentação, digamos, desta ação voluntária, ela também pode retirar no estoque da Defesa Civil e continuar o trabalho de assistência que ela está fazendo, porque ela está sendo um braço aonde nós não estamos conseguindo chegar. E aí eu faço até um apelo, que assim, que a gente trabalhe unido, trabalhe integrado para nós trabalhar da melhor maneira e otimizar os recursos que temos. Bom, a Prefeitura de Cachoeira do Sul publicou ontem o decreto que suspende as aulas por mais 3 dias na rede pública municipal e particular aqui no município, tanto na zona urbana quanto na zona rural. As escolas de educação infantil públicas e particulares vão atender em sistema de plantão. Conforme a 24ª Coordenadoria Regional de Educação, a rede estadual também informou que as aulas estão suspensas até quarta-feira. Por causa dos bloqueios das estradas, alguns pacientes em situações mais críticas estão sendo transportados de helicóptero para municípios vizinhos. Neste fim de semana, uma força-tarefa concretizou a transferência de 3 pessoas. Neste fim de semana, foi possível ouvir a movimentação aérea de helicópteros sobrevoando a cidade de Cachoeira do Sul. O motivo das operações foi o transporte de pacientes. Na tarde de ontem, a Defesa Civil, com o auxílio da empresa aeroagrícola Santos Dumont, realizou o resgate de um morador da localidade de Cerro dos Peixotos. José Carlos Silveira é paciente do serviço de hemodiálise do Hospital de Caridade e Beneficência, onde faz sessões 3 vezes por semana. Ele estava sem atendimento desde a última quarta-feira e, com o auxílio da aeronave, foi possível buscá-lo no interior do município. Ele foi recebido no aeródromo municipal pela enfermeira Simone Mônego, que atua na Defesa Civil. Agora, José Carlos vai ficar na casa de amigos, na zona urbana de Cachoeira, até poder retornar para sua residência. Informações da Prefeitura dão conta de que só foi possível localizar o paciente por meio de uma força-tarefa em grupos de WhatsApp e até mesmo através de chamados por rádio local. Além desse paciente, outros 2 foram transportados neste final de semana para municípios vizinhos. Um homem de 35 anos foi transferido para Santa Cruz do Sul no último sábado e um adolescente foi transferido ontem para Santa Maria. O 13º Grupo de Artilharia de Campanha apoiou a evacuação destes pacientes. Conforme informações do Exército, a unidade tem mantido uma zona de pouso de helicóptero livre na sede do quartel, para apoiar o translado de medicamentos e pacientes cachoeirenses, impactados pela maior enchente do Rio Grande do Sul. E essa atenção realmente é muito necessária nesse momento, né, em que temos bloqueios de rodovias, então pacientes que estão dentro da área central da cidade de Cachoeira do Sul têm a dificuldade de sair do município, de sair da cidade, e quem está além, por exemplo, da Ponte do Fandango tem a dificuldade de vir porque a ponte está bloqueada, né? Então, este transporte aí é fundamental. E a segunda-feira está sendo de bastante trabalho para tentar recuperar as estradas e diminuir o número de bloqueios na região central do Rio Grande do Sul. Na RSC 287, 2 pontos foram liberados no final de semana. Na BR-290, o DENIT trabalha no quilômetro 132, em Eldorado do Sul. A concessionária Rota de Santa Maria recuperou 2 trechos na RSC 287. O primeiro foi no quilômetro 106, em Veracruz, na ponte sobre o Rio Pardinho. O trânsito está liberado nos 2 sentidos para veículos leves e pesados. O segundo conserto aconteceu na noite de ontem. A obra emergencial ocorreu no quilômetro 155, entre Novo Cabrais e Candelária, na ponte sobre o Arroio Rincão dos Cabrais. O trânsito também foi liberado em ambos os sentidos para veículos leves e pesados. Em meia pista está o quilômetro 196 em Restinga Seca. A 287 ainda tem 6 pontos de interdição, que parte de Santa Maria e vai até os municípios de Venâncio Aires e Taquari. Na BR-290, o DENIT deve intensificar os trabalhos no quilômetro 132 e entregar a obra nesse início de semana.
Nas últimas horas, o serviço se concentrou na concretagem do berço das novas galerias fluviais. O DENIT também iniciou as vistorias técnicas nas pontes afetadas pelas cheias dos rios. Esse registro mostra a avaliação na estrutura sobre o rio Bossoroca, na 290, entre Vila Nova do Sul e São Cepé. A ação busca garantir que as pontes estejam em dia no restabelecimento da trafegabilidade. Continuamos com todo esforço para a liberação das rodovias federais no Rio Grande do Sul. A equipe vem trabalhando incansavelmente para dar novamente fluidez às rodovias. Nós continuamos com trabalhos importantes na BR-290, conseguimos concluir todo o lançamento das aduelas, já fechamos um lado do aterro do Bueiro, na BR-392, terminando a cabeceira da ponte que vai dar o acesso Santa Maria a Caçapava. Toda a parceria que a gente tem com todos os órgãos federais, principalmente com a Polícia Rodoviária Federal, com o apoio do Ministério dos Transportes, a gente vem trabalhando incansavelmente para recompor minimamente a estrutura do nosso estado. Na ERS 403, acesso à Cachoeira do Sul, a água ainda está sobre a pista em 2 pontos, nas proximidades da ponte sobre o rio Botucaraí. O trajeto tem sido feito de barco por voluntários. E a gente segue atualizando os números das vítimas da enchente aqui no Rio Grande do Sul. Na manhã de hoje, a Defesa Civil registrou 83 mortes desde o início das enchentes e 111 pessoas desaparecidas. Dos 496 municípios do estado, 345 sofreram algum tipo de problema ocasionado pela maior tragédia climática da história. Ontem, o presidente Lula esteve no Rio Grande do Sul pela 2ª vez nesta semana para coordenar ações que buscam minimizar os efeitos da tragédia causada pelas enchentes no estado. O governo federal, por meio do Ministério dos Transportes, vai auxiliar na reconstrução das rodovias destruídas, inclusive das estradas administradas pelo estado. O presidente afirmou que os recursos estão garantidos e prometeu reduzir a burocracia para a realização das obras. Conforme informações do governo do estado do Rio Grande do Sul, mais de 3.000 militares, bombeiros e brigadistas trabalham para resgatar pessoas isoladas e sem suprimentos básicos, como água e energia elétrica. Milhares de voluntários também se somam aos esforços das autoridades. As equipes trabalham na busca por desaparecidos, que já são 111, segundo dados da Defesa Civil, divulgados às 9 horas da manhã de hoje. 83 mortes já foram confirmadas e outros 4 óbitos estão em investigação para saber se tem relação com os eventos meteorológicos. 276 pessoas estão feridas e mais de 141 mil estão fora de casa. Desse total, 19.300 pessoas estão em abrigos e quase 122 mil estão desalojadas, ou seja, nas casas de familiares e amigos. Ao todo, 345 dos 496 municípios do estado registraram algum tipo de problema, afetando mais de 850 mil pessoas. E a gente fala agora de um dos municípios da região metropolitana de Porto Alegre que tem um dos maiores problemas para fazer o resgate de tantas pessoas, um contingente populacional imenso que precisou sair das suas casas, não é que é o município de Canoas. É o segundo maior município, maior somente, ele só tem uma população menor do que a capital, Porto Alegre, dentro da região metropolitana. Então, mais de 100 mil pessoas precisaram deixar as suas casas. E algumas pessoas que moram em prédios, segundo andar, terceiro andar, optaram por ficar nas suas residências desde ontem. Só que a água continuou subindo e hoje, pela manhã, os resgates precisaram continuar. A repórter Lisele Félix, que é repórter da nossa parceira TVE de Porto Alegre, traz um pouco do seu depoimento, né, e de como esse trabalho está ocorrendo neste começo de semana em Canoas. A gente está no bairro São João, na altura do viaduto José Eduardo Utsi, tá? Desde ontem o pessoal, muitos voluntários, bombeiros, defesa civil, brigada militar, polícia civil, estão aqui no bairro para resgatar as pessoas. Tem muita gente nos prédios, porque embora o pessoal tenha avisado, a prefeitura tenha avisado para sair, muita gente acabou ficando no segundo, terceiro andar. E a água subiu muito rápido nesse final de semana. Então tem muita gente
ilhada. Aí o pessoal que está saindo daqui está sendo atendido por voluntários e pela prefeitura e sendo encaminhada para os abrigos, especialmente para Sojipa, tá? Onde as pessoas vão ficar um tempo porque a previsão é de que a água demore muito para baixar. O rio continua acima dos 5,20, tá? Então tem voluntários aqui da Universidade de Ciências da Saúde de Porto Alegre, tem voluntários anotando o nome das pessoas, o endereço, mais ou menos a localização que os familiares estão passando para poder resgatar. O Exército está aqui com barcos e com os caminhões e muito voluntário trazendo barco, caiaques para pegar o pessoal. Porque já não tem água, já não tem luz, o pessoal está deixando de se comunicar porque não tem como carregar o celular. Então é uma situação bem caótica aí, como tu pode ver. Muito obrigado, Alizele, por trazer para a gente esse relato que dá um pouco da dimensão do que acontece no município de Canoas, não é? Para quem está trafegando, por exemplo, para dar uma ideia, né, de Porto Alegre no sentido Vale dos Sinos, a área esquerda, não é, de Canoas, né, a esquerda da BR-116 ou dos trilhos da Transurb, essa área ela foi seriamente comprometida, fala-se em 60% da cidade de Canoas. Então, como a gente mencionou antes, né, é um contingente populacional muito grande. E o mesmo acontece nesse momento na cidade de São Leopoldo, no Vale dos Sinos, onde muitas pessoas estão tendo que sair das suas casas, não é? E não há aí uma perspectiva de que essa água baixe no curto espaço de tempo, em virtude do Lago Guaíba, que está muito cheio, né? Então esses rios represam e a gente tem aí a água tomando conta dessas cidades de uma maneira nunca antes imaginada, né? Vamos para a nossa tela, tem mensagens aqui da nossa audiência. Vamos começar por recados do WhatsApp. O Sérgio Scarparo está dizendo aqui o seguinte: não sei que tipo de revezamento está sendo feito. Ele está falando da Corsã e do abastecimento de água em Cachoeira do Sul. Os bairros Coab e Tibiriçá estão há 4 dias sem água. Qual é o posicionamento da Corsã? Sérgio, obrigado pela tua participação. Esse é um questionamento de toda a cidade e é um problema que vai sendo replicado em outras regiões do estado, não é uma exclusividade de Cachoeira do Sul, mas eu vou trazer aqui nesse momento uma nota oficial da Corsã. É o posicionamento oficial da Corsã em Cachoeira do Sul. E essa nota diz o seguinte, vou ler aqui palavra por palavra. A Corsã segue mobilizada para abastecer o maior número de clientes possível depois que o sistema de captação de água no Rio Jacuí alagou devido às fortes chuvas que afetam todo o estado. Na madrugada desta segunda-feira, equipes da companhia conseguiram colocar em operação uma segunda bomba no sistema de captação construído emergencialmente pela companhia para garantir que pelo menos parte da cidade não ficasse sem água. Com esse novo bombeamento, foi possível atingir 70% dos bairros com abastecimento. A Corsã vem realizando manobras operacionais para que todos os bairros recebam água em algum momento, em um sistema de rodízio. Na manhã desta segunda-feira estão abastecidos o Centro e os bairros Soares, Coab, Medianeira, Santa Helena, Ponte Verde e Santo Antônio, que podem sofrer oscilação de pressão. Segue a nota da Corsã. A Corsã seguirá abastecendo a parte alta até que todos os bairros dessa região recebam água. Enquanto isso, a parte baixa continuará com interrupção no abastecimento. E aí a nota diz que um caminhão-pipa também está operando em Cachoeira do Sul. Na manhã desta segunda-feira, o veículo está abastecendo o Hospital de Caridade e Beneficência e empresas da cidade. No domingo, o caminhão foi utilizado para abastecer o reservatório no distrito Capão da Cruz. Então essa é uma versão resumida deste posicionamento oficial da Corsã, que menciona aqui vários bairros, inclusive o centro de Cachoeira do Sul, e como diz a nota, pode ter oscilação de pressão, não é? Então, por exemplo, aqui no centro, em prédios, a água até chega no térreo por vezes, não é? Mas para quem está num andar, termina não recebendo o abastecimento. E vários desses bairros que são mencionados aqui como tendo abastecimento, eles não têm este abastecimento por completo, né? Então esta é a situação e a gente espera, né, que se normalize o quanto antes, mas a gente pede calma à população neste momento, embora todos os transtornos, né, que a gente entende o quanto é difícil ficar sem o abastecimento de água em casa, né? Vamos para a tela, tem mais mensagens aqui. A Érica está participando com a gente, registro de ontem à tarde no Bosque, interior de Cachoeira do Sul. Também um alagamento muito forte aí, né? Tem aí um pontilhão, dá pra gente ver aí que a cabeceira também
já foi levado, ou as cabeceiras aí desta travessia, né? Então o interior de Cachoeira do Sul certamente vai sofrer bastante com a reconstrução. A gente ainda neste momento vai trazendo aqui informações desse atendimento às vítimas de uma maneira mais objetiva, mas aos poucos também a gente começa a receber relatos dos estragos pelo interior, né? Quem mais? Temos aqui a participação da Kellen, fundos da casa dos meus pais, no bairro Cristo Rei. Eles estão sem energia elétrica. Triste situação, diz aqui a Kellen, né? E a gente vê aí o quanto a água subiu. Dá para ver naquela casa dos fundos, né? A altura que a água chegou. Foi uma situação terrível, né, Kellen? Obrigado pela participação. Estamos aí também torcendo que tudo se resolva o quanto antes. Foi a última, daqui a pouquinho a gente traz mais mensagens, você de casa pode seguir interagindo, também trazendo aí a sua expectativa sobre o que acontece, agregando informações que são sempre úteis neste momento. O WhatsApp é o 51997697129, pode comentar também nas nossas lives, estamos ao vivo no YouTube, no Facebook, obrigado a você de casa pela companhia. A seguir, mais de 1.000 cachoeirenses estão fora de casa por conta da cheia do rio Jacuí. 8 abrigos foram abertos para receber a população. O abastecimento de água está sendo feito de forma alternada. O Hospital de Caridade e Beneficência viabiliza a chegada de insumos via transporte aéreo. Oxigênio e materiais para hemodiálise são prioridade. O intervalo é rápido e nós voltamos já. Meio-dia e 29, o NT Sul já está de volta ao vivo aqui na telinha da TV Novo Tempo, trazendo informações, atualizando sobre estas chuvas e cheias históricas aqui do estado do Rio Grande do Sul. E uma boa notícia nesse começo da semana, nesta segunda-feira, é o tempo. A gente tem aí o dia com céu azul aqui no centro da cidade de Cachoeira do Sul. É uma condição que vai sendo replicada em outras áreas do estado, com exceção da metade sul, que tem algum alerta de tempestades, não é, nesta segunda-feira. Mas, no geral, aqui no centro, no norte, no oeste do estado, a gente tem o sol predominando, o que já é uma boa notícia. Mas é uma boa notícia em termos, né? A gente precisa colocar isso em perspectiva e eu vou já explicar o seguinte. Nós vamos agora aqui para a nossa tela para ver o seguinte. Tem um alerta da Defesa Civil do estado do Rio Grande do Sul tratando sobre cheias de rios. Por quê? Olha só, vamos aqui então para a nossa tela. Alerta da Defesa Civil, especificamente sobre o rio Jacuí. Você lembra que a gente tinha falado lá na semana passada, na sexta-feira, sobre chuva no norte, né? Na cabeceira do rio Jacuí. Isso de fato aconteceu, choveu muito nessa região e tem aí um certo tempo até que essa água desça, né? Passe por toda a extensão do rio Jacuí. Então tem um alerta agora para a região de Cachoeira do Sul e Rio Pardo, porque o rio Jacuí vem baixando, né? A gente mencionou aqui na abertura do jornal. Baixou aí até um pouco mais de 1 metro do sábado até esta segunda-feira, mas ele pode voltar a subir. E o que acontece? Muitas famílias, naquela ânsia de voltar para casa, de ver como está tudo, agora a água já não está mais dentro de casa, então dá para começar a limpar, às vezes já tem essa expectativa de voltar. Então a gente traz esse alerta que é muito importante porque o rio Jacuí pode ter novamente elevação no seu nível. Então atenção, você que teve a sua casa alagada, quem sabe nesse momento a água já baixou, não está mais chegando aí na sua residência, mas calma, né? Porque o rio ainda pode ter elevação no seu nível. Este é o alerta que a Defesa Civil do Rio Grande do Sul nos traz. E nós vamos ver agora a previsão do tempo para Cachoeira do Sul e também para outras regiões aqui do estado. Segunda-feira em Cachoeira do Sul, a boa notícia é que o sol predomina. A temperatura mínima ficou em 23 graus e a máxima deve chegar aos 33. Terça-feira também deve seguir com sol, mas já com alguma chance de chuva fraca. Temperatura mínima 21 graus e máxima 30. Quarta-feira, sol entre nuvens e chance de uma chuva já mais expressiva. Temperatura mínima 18 graus e máxima 26. E a gente ouve agora mais detalhes sobre o que diz o meteorologista Gustavo Verardo.
A semana vai começando com um tempo seco, com uma condição de calor na região de Cachoeira do Sul e região centro. A máxima hoje, nesta segunda-feira e amanhã, bate na casa de 31 graus, porém tem mudança no tempo. Na quarta-feira, uma frente fria avança, trazendo chuva para a região centro, em torno de 10 a 15 milímetros. Porém, devido ao choque térmico, não se descarta a ocorrência de temporais. O que chama a atenção é um novo período de chuva, se iniciando na próxima sexta-feira. Esse segundo período, da sexta até o próximo final de semana, exige atenção, pois o solo já está extremamente saturado e os rios com níveis muito elevados. Então, atenção, porque a situação da próxima semana, principalmente entre os dias 11, 12 e 13, merece atenção. E tem risco de temporais já neste começo de semana na metade sul do estado gaúcho. Vamos ver as temperaturas máximas previstas para hoje. Em Porto Alegre, máxima de 32 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 29. Na região norte, em Passo Fundo, 28 graus. Em Santa Maria, na região central, 31. Em Tramandaí e Torres, no litoral norte, 28 graus. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, 26 graus. E vamos ver mais relatos da nossa audiência no nosso WhatsApp, a participação do Marcos Cruz, destacando aqui o seguinte: entendemos que a situação é difícil e nunca vista antes, mas todo ano o Rio Jacuí tem enchente, sendo grande ou pequena. É inadmissível a Corsã não ter uma saída para essa situação. Temos luz, então era só ter outra bomba para puxar, diz o Marcos. Imagina o hospital sem água. Obrigado, Marcos, pelas informações. Nossa equipe, inclusive, está tentando acompanhar mais de perto essa situação da Corsã, buscando informações, e a gente consegue trazer as informações que são passadas de forma oficial pela assessoria da Corsã e informações que são confirmadas, né, pela gestão local aqui da companhia, mas ainda não conseguimos uma entrevista, né, uma fala mais objetiva, contextualizando o que acontece, né, e até trazendo informações sobre esse planejamento para o futuro, né, porque o estrago para esse momento já está feito em relação ao abastecimento de água. A participação também da Eliane Sampaio, dizendo aqui o seguinte: aqui em Paraíso do Sul, linha campestre, ainda estamos ilhados, sem acesso às estradas e rodovias. E a Eliane manda uma foto que eu acho que a gente não vai conseguir mostrar aqui nesse momento, um deslizamento que houve aí nesse local. Paraíso também sofreu bastante, né, com deslizamentos, interrupções em estradas, bloqueios. Então, é uma situação delicada em vários municípios. Agora sim a gente consegue ver aí a foto, né, desse local. Obrigado, Eliane, pela participação. Nosso abraço e solidariedade também aos municípios aqui vizinhos, né, Cachoeira do Sul, que também estão sofrendo com essa situação. Daqui a pouquinho mais participações da nossa audiência. Gente, e continua em Cachoeira do Sul o grande mutirão de doações e de assistência aos desabrigados e desalojados da cheia do Rio Jacuí. A Defesa Civil alerta que, no momento, doações de roupas não são necessárias, mas ainda há necessidade de muitos itens. Durante o final de semana, 245 famílias receberam cestas básicas, kits de higiene, peças de vestuário e roupas de cama. Doação e retirada de roupas novas, de cama e travesseiros ainda podem ser feitas no Centro Pastoral, Catedral Nossa Senhora Conceição, Travessa Monsenhor Armando Teixeira, das 9 ao meio-dia e entre 2 e 5h30 da tarde. Doação de alimentos, colchões, móveis, materiais de higiene e limpeza no Salão da Igreja São José, das 9 ao meio-dia e das 2 às 5h30 da tarde. Alimentos, kits de higiene e colchões podem ser doados na Secretaria Municipal da Inclusão Social, na Rua 15 de Novembro, esquina com a General Câmara, das 8 da manhã até o meio-dia e da 1h30 até as 5h30 da tarde. Casa de Cultura Paulo Salzano Vieira da Cunha, na Rua 7 de Setembro, recebe roupas íntimas, colchões, roupas de cama, cobertores, materiais de higiene pessoal, limpeza e alimentos. Para doação de marmitas, lanches e alimentos prontos, deve ser agendado com a Thaís pelo telefone 51996480458. O Pix da Defesa Civil para aquisições emergenciais arrecadou até a tarde de ontem R$ 7.868. Quem ainda quiser fazer doação e contribuir, a chave é CNPJ
53 18 04 45 00 01 67. E a gente traz agora a opinião de Francisco Bastos aqui no Telejornal NT Sul. Francisco normalmente traz a sua opinião sobre diferentes fatos às terças-feiras, mas a gente antecipa e o Francisco traz o seu ponto de vista sobre este desastre climático que afeta o Rio Grande do Sul. Vamos ver. As últimas gerações e até o presente momento, sempre que se falava em desastres naturais, ouviam que a enchente de 1941 foi, digamos, a maior tragédia acontecida até então. Nós temos visto nos últimos acontecimentos, nesses eventos climáticos dos últimos dias, de que essas marcas todas, ou essa marca toda, ela foi superada, lamentavelmente. E as causas disso, se nós vamos fazer uma relação com os anos de 1940 do século passado, é bem verdade que tudo mudou. E sendo uma das questões básicas, uma inversão daqueles anos em termos populacionais ou demográficos. Tínhamos, naquele período, uma população mais rural e isso mudou. Hoje nós temos um crescimento desde então, vertiginoso da população urbana. E de uma forma não planejada. As pessoas acabaram aumentando o número da população e elas acabaram vindo para as cidades, né, e ocupando os espaços disponíveis. E esses espaços nem sempre são os melhores. E aqui é importante abrir-se um parênteses quando existem algumas críticas. Por que essas pessoas estão lá? Elas estão lá porque foi o local onde acharam e nunca houve uma preocupação maior do poder público no sentido de modificar esse quadro. Ou houve omissão, ou em alguns casos até um incentivo para que essas pessoas ficassem nas periferias das cidades e em locais cujo principal problema, dentre outros, é a falta de saneamento. Então esse é um ponto crucial que nós temos para tudo que nós estamos vivendo. Um segundo ponto importante é todos os avanços que houve em termos urbanos de desmatamento, e isso fazendo com que houvesse os desmoronamentos e o leito dos rios ele perdesse em profundidade. Um outro ponto também, que ele é verdadeiro e que nós vemos aí, é a falta de políticas públicas de habitação. Nós temos um projeto aqui e outro, mas eles não são permanentes e muitos deles não são com a qualidade necessária. Passado um tempo e essas construções aí, elas acabam causando muitos problemas. E são situações muito graves por todos os locais. O Rio Grande do Sul realmente está vivendo um caos. E isso exige da sociedade como um todo e dos governos um papel muito forte neste momento. E a gente percebe que isso está sendo feito. Vemos aí o governo do estado, vemos os governos municipais, próprio governo federal, todos agindo com o que têm, com o que podem. E isso se soma, né, à sociedade civil e um organismo que foi criado, que está bem organizado em todos os locais, que é a Defesa Civil. Ela faz um trabalho hoje, graças a Deus, permanente e de muita responsabilidade e de muita qualidade. Mas passado esse período, e hoje isto é a prioridade, salvar vidas, nós vamos ter todo o rescaldo dessa situação e isso vai exigir muitos recursos. E principalmente o cumprimento das promessas que foram feitas, que não esbarrem numa burocracia que nem sempre ela é de resguardar os recursos públicos, muitas vezes é por situações que não se justificam. Ainda em relação ao Vale do Taquari, muitas promessas até hoje não foram cumpridas e já estão com problema novamente. Enfim, nós estamos diante desse quadro aí e o que nós temos que fazer neste momento, enquanto sociedade, é sermos realmente solidários, empáticos e vermos a situação toda sem egoísmo. Porque o que está nos levando também, o que nos leva a toda essa situação, é uma visão de um mundo um pouco ou muito distorcida, com muita ganância,
com egoísmo, com a falta de sensibilidade às coisas humanas e espirituais, e em detrimento de tantas outras desnecessárias. Nós, numa linguagem mais comum, podemos nos achar em muitas coisas, mas nós somos muito frágeis, nós somos muito pequenos, nós somos vulneráveis e não temos condições de enfrentar forças superiores e as forças da natureza. Então que seja esse momento de provação, esse momento de dificuldades, de tantos desastres, de tanto sofrimento, para que façamos, cada um e em conjunto, coletivamente, uma reflexão. Que mundo que nós queremos, qual é o mundo que nós estamos construindo e que Deus nos ajude a que sejamos melhores. E o número de clientes da Seletro sem energia elétrica aumentou em Cachoeira do Sul. São mais de 3.200 propriedades sem o abastecimento. A quantidade cresceu em função do risco que o avanço das águas traz para esses moradores do interior do município. O Bernardo Miller atualiza essas informações agora. Pois bem, Daniel, a gente traz essa atualização sobre o abastecimento de energia elétrica aqui em Cachoeira do Sul e principalmente no interior. Aquele número que repassamos na semana passada, ele aumentou, por incrível que pareça. A chuva diminuiu, o nível do Rio Jacuí também baixou alguns centímetros nas últimas horas. Porém, o abastecimento de energia ele ainda não se restabeleceu aqui em Cachoeira do Sul e também no interior. Eu vou conversar com o gerente operacional da Seletro aqui de Cachoeira do Sul, Renan Busato. Renan, sobre a atualização desses números, o que a Seletro já contabilizou de clientes que estão sem esse abastecimento de energia elétrica? Nós tivemos, depois daquela atualização que teve lá de 2.200 clientes, o rio acabou subindo e nós tivemos mais desligamentos por segurança. Então hoje nós estamos com 3.200 associados sem energia na área de atendimento da Seletro aqui em Cachoeira do Sul, né? Então, a partir de hoje, o pessoal já está começando a fazer as vistorias para ver o que é possível religar, né? A primeira força-tarefa que está sendo feita em parceria com o Exército, eles estão trabalhando na região aqui abaixo da Ponte do Fandango ali, que nós temos um travessil de rede que é ali próximo a Granol, e o pessoal está fazendo essa vistoria hoje para ver se é possível religar essa rede com segurança daí. Tá certo, então o cronograma ele começa numa avaliação aqui no entorno do Rio Jacuí, aqui no entorno da cidade, nas localidades mais próximas, para ser esse pontapé de início na retomada do abastecimento. Isso, exatamente. Nós temos duas travessias que é exclusivamente da Seletro, que é essa que nós vamos fazer essa vistoria hoje para ver se nós conseguimos energizar uma parte da cidade. E tem outra frente também que nós vamos fazer, que é ali na região de Pertilhes, para tentar energizar o Santa Bárbara e Restinga Seca, ali que pega a região de Vila Jacuí. Então, esses dois locais, a rede é da Seletro, que foram desligadas por segurança. E em um segundo momento, nós vamos avaliar a questão das redes da RGE também, fazer esse contato, essa parceria com eles, que é a questão na Ponte do Fandango. Ali é uma situação um pouco mais crítica, que os cabos hoje estão submersos e teria que baixar bastante a água ali para ter condições de religar com segurança. Ok. Quais as localidades mais atingidas aqui que fazem parte do atendimento da Seletro? Ela é toda a parte sul de Cachoeira do Sul, ali a região do Seringa, BR-290, Barro Vermelho, toda aquela região ali a Porteira 7, todo o lado de lá do Rio Jacuí, hoje ele encontra-se sem energia porque as redes foram desligadas por segurança. Tem localidades onde a água não chegou com tanta força que esses moradores estão sem energia elétrica? Sim, em alguns pontos nós não temos acesso para chegar até o local. A localidade onde eles estão já encontra-se sem risco, mas o abastecimento daquela localidade lá, nós não conseguimos chegar lá para restabelecer a energia.
O problema maior hoje é a questão do acesso. Do acesso, tá certo. Então, esse cronograma faz avaliação nesse início de semana, nessas localidades mais ao sul do município, e a partir daí se inicia, se possível, essa recuperação no abastecimento de energia elétrica. Existe uma expectativa de conseguir entregar para esse associado e para toda a demanda essa condição de abastecimento até essa semana? Nós estamos começando a fazer essas avaliações, né? E para ter uma referência de quanto que o rio precisa baixar para essas redes serem ligadas com segurança, né? Então, a partir desse levantamento que já está sendo começado hoje, já começou ontem, na verdade, mas hoje que o pessoal vai efetivo a campo, né? Então, ontem já foram feitas algumas imagens de drone, foi feita uma prévia assim, e hoje nós já vamos tentar fazer a operação dessas redes daí. Ok, tá certo. Para a gente concluir, os moradores atingidos, eles podem contribuir de alguma forma? O pessoal tem entrado em contato aqui com a Seletro para informar algum cabo rompido, algum poste caído, e nós já estamos tomando nota disso para quando for restabelecer energia, antes nós ir lá e fazer essa manutenção para restabelecer com segurança e não colocar em risco nenhum consumidor, nenhum associado, né? Tá certo. Então, o relato, Daniel, do Renan, atualizando a questão de abastecimento de energia aqui em Cachoeira do Sul por parte da Seletro. Esse número aumentou da última semana, subiu para mais de 3.200 clientes que estão sem esse abastecimento de energia elétrica aqui em Cachoeira do Sul. Obrigado, Bernardo, pelas informações. E na área de abrangência da RGE, são 643 clientes sem energia em Cachoeira do Sul. No estado, são 260 mil clientes ou unidades consumidoras sem esse abastecimento, conforme a companhia. A maioria desses clientes estão em áreas alagadas ou em locais com impedimento de acesso das equipes. E a RGE alerta que a população deve ficar longe de fios partidos ou de galhos de árvores que estejam caídos sobre a rede elétrica. Com a ausência de acesso rodoviário à Cachoeira do Sul, o Hospital de Caridade e Beneficência viabiliza a chegada de insumos essenciais com o uso de transporte aéreo. Oxigênio e insumos para hemodiálise são prioridade neste momento. Em meio a esta situação que estamos vivenciando, o Hospital de Caridade e Beneficência montou um comitê de crise. Hoje pela manhã, nesta segunda-feira, esteve reunido, a gente veio até aqui conversar com o gestor Luciano Morcho para nos atualizar e para nos dizer para a população o que de imediato a HCB está tomando em termos de providências para manter o atendimento à população. Boa tarde. Boa tarde. O grande problema continua a falta de acesso terrestre, né, para outros centros fornecedores. Então, chegar insumos no hospital, esse é o grande desafio hoje e permanece, né? Nós tivemos que então restringir os atendimentos eletivos, estamos fazendo só procedimentos de emergência para reservar insumos para procedimentos mais importantes nesse momento. A nossa preocupação continua sendo ainda, principalmente com oxigênio e material de hemodiálise, insumos de hemodiálise, que ainda não conseguimos trazer via aérea por algumas dificuldades logísticas, né? O oxigênio está previsto para vir uma carga hoje via aérea, né, que seria o suficiente para um dia. Então, nós estaríamos postergando, né, o nosso estoque, que era até quinta, aí poderíamos passar para sexta. Então, o que nós estamos fazendo? Tentando postergar essa necessidade, né, de insumos, até que tenha um acesso terrestre, né? Então, o oxigênio, dessa maneira, a ideia é repor, nem que seja com cargas aéreas, mesmo que seja para um dia, né? Nem que tenhamos que ter várias, mas isso a gente depende ainda da articulação da defesa do Estado, Defesa Civil do Estado, com a Secretaria Estadual da Saúde, que ficou de trazer ontem, não deu, vamos ver se hoje a gente consegue trazer, que é a principal preocupação nossa, porque falta de oxigênio é realmente um problema, né? Até então nós temos 14 hoje pacientes em alto fluxo de oxigênio, que se faltar oxigênio não tem o que fazer. Então, nós estamos muito preocupados com isso, né? Pretendemos ir postergando via aérea até que a gente consiga um acesso terrestre. No caso de insumos de hemodiálise, também é uma carga pesada, né? Ontem conseguimos chegar até Santa Cruz, vamos tentar buscar hoje em Santa Cruz pelo menos uma parte de insumos de hemodiálise para mais alguns dias, que nós temos só até amanhã insumos de hemodiálise. No restante, nós estamos criando uma linha
praticamente aérea entre Cachoeira e outras regiões, principalmente Santa Cruz, que tem um centro fornecedor de outros produtos e fornecedores de insumos hospitalares. E Passo Fundo, estamos criando uma linha aérea, temos vários parceiros que disponibilizaram fazer isso, né? Então, isso nós teríamos uma independência própria, não dependeria da Defesa Civil do Estado, nós poderíamos fazer isso. Então, diante disso, mesmo com algumas restrições, né, principalmente de atendimento a casos eletivos, o hospital está funcionando dentro de uma certa normalidade, né? Talvez hoje um dos problemas também maiores seja o fornecimento de água, que em alguns momentos, mesmo a Corção colocando caminhões-pipas, né, que está trazendo através de caminhões-pipas água tratada no seu reservatório, em alguns momentos faltam água, né, aqui no hospital, mas a gente está conseguindo mesmo assim manter o atendimento. Então, tem algumas dificuldades operacionais, algumas restrições, mas dá para dizer que tem uma certa normalidade, né? Luciano, uma pergunta que se faz neste momento em que Porto Alegre está um verdadeiro caos. O HCB depende de algum insumo específico vindo da capital que possa estar comprometido esse fornecimento? Tem algumas dificuldades operacionais com isso também, né? Tem bastante fornecedores em Porto Alegre, né? Nossa principal fonte aí de fornecedores, né? E com algumas restrições já por alagamentos, né? da própria fábrica ou distribuidora. Mas aí a gente está buscando alternativas, né? Como eu disse, Vera Cruz tem um grande fornecedor. Agora estamos abrindo também uma linha em Passo Fundo, né? Então, esses materiais menores, eu acredito que a gente consiga estabelecer um fluxo, né? O que a gente realmente agora começa a pensar na próxima semana é que muitos atendimentos que foram postergados vão ter que começar a ser atendidos, principalmente a partir da semana que vem, né? Mas aí estamos passo a passo, né? Essa semana a gente conseguiu os insumos básicos. Semana que vem nós precisamos de um volume de insumos que a gente possa atender o aumento da demanda que deve vir com a região e mesmo procedimentos que foram cancelados, né? Mas diante do todo o caos que se passou, acho que isso é uma questão já a ser acertada dentro de um prazo normal que a gente tem. Isso aí, a gente vai atualizando também todos os detalhes sobre o HCB, o Hospital de Caridade e Beneficência de Cachoeira do Sul. E olha, nós vamos trazer mensagens, a participação do nosso telespectador agora aqui na nossa telinha. Vamos começar aqui pelo nosso WhatsApp. O José Reinor da Costa, de Sorocaba, São Paulo. Nós, sorocabanos, junto com a Prefeitura, conseguimos juntar 120 toneladas de doações para nossos irmãos aí do Rio Grande do Sul. Coisa linda essa atitude, José. E o José mandou um vídeo pra gente. Vamos dar uma olhadinha aqui. Olha isso. Essa é a corrente do bem, hein? Lá para os nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul. Olha a fila de carros para ajudar na doação. Ó, tô do lado aqui da Alberflex. Viu a fila? Tá além da Alberflex, olha lá. Tá lá para frente. Tudo isso aqui é para doação, hein? Que bênção, hein? Que bênção. Graças a Deus. Vamos ajudar a quem necessita, não é? Abraços a todos. É isso aí. Muito bom, José. Obrigado pela participação. Toda a solidariedade é bem-vinda neste momento. E olha, acompanhando, né, essa cobertura das enchentes, mesmo pessoas que perderam suas casas, que estão ali com as suas casas inundadas, pessoas que estão sem dormir, estão inclusive ajudando a resgatar outras pessoas, para ver como as coisas é interessante, né? Ao passo que outras pessoas estão roubando botes, isso mesmo. A gente está tendo em São Leopoldo, em Canoas, em alguns locais, forças de segurança precisam fazer algum tipo de escolta porque os botes ou barcos são roubados, né? E a gente tem a informação. Por que os botes são roubados? Porque são pessoas que têm intenção de entrar posteriormente nas casas, roubar pertences. Aqui em Cachoeira do Sul, propriedades rurais foram invadidas, com tiroteio, inclusive. Por outro lado, isso tudo se equilibra, né, com o carinho, com a força de vontade, com a bravura de muitas pessoas querendo ajudar outros seres humanos, né? A gente, inclusive, nos próximos dias vai trazer mais detalhes aqui também sobre as campanhas da ADRA, Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, uma grande mobilização aqui no estado do Rio Grande do Sul, ajuda que está vindo de outros estados também, é muito lindo a gente ver tudo isso. Quem mais? A participação aqui da Maria Aparecida Paz, mandando um áudio pra gente. Vamos ouvir aqui a Maria. Boa tarde, aqui é a Maria Aparecida. Eu estava olhando agora o Jornal de Cachoeira
E eu acho assim, ó, que as pessoas têm que ter paciência. Estão colocando a água nos municípios, nas vilas, devagarzinho. Não tem como eles entrar nesse aguaceiro todo, de abastecer todo mundo com água. As pessoas têm que ter calma, atenção e ficar mais acalmado, porque não está sendo fácil para eles conseguir atender todo o povo de Cachoeira do Sul. Agradeço, uma boa tarde. Obrigado, Maria, pela participação. É isso, né? A gente, nesse momento, precisa ter calma, resiliência, se colocar no lugar do outro também, não é? A gente também compreende aí todo o trabalho que a Corsã está tendo que fazer neste momento. Temos mais participações. O Everton, doações vindas de Santa Cruz do Sul, empresas de aviação agrícola, empresas de aviação agrícolas de Cachoeira do Sul estão unidas nesta causa, diz aqui o Everton. Muito bom, Everton, obrigado aí pela participação. E é isso, água, né? Água é muito importante, assim como outros insumos, né, básicos para este momento, para enfrentar essa enchente toda. Muitas mensagens aqui, o pessoal está perguntando também sobre internet, algumas operadoras estão fora, a gente está vendo também aqui a CST fazendo o seu papel, religando fibras, né, para atender a sua clientela. Pergunta aqui sobre previsão de liberação da Ponte do Fandango. Nenhuma previsão neste momento. A gente está acompanhando isso também. A água precisa baixar. Tem que ver qual é a situação da BR-153, se tem estragos na rodovia ou não. A gente vai buscar mais detalhes sobre isso. Obrigado a você de casa pela companhia. Obrigado a quem nos acompanha, que está fazendo a sua parte, tentando, com muita solidariedade, socorrer a quem está passando por muita dificuldade nesse momento. A gente se vê aqui na telinha da Novo Tempo. Tchau!